Amém, glória a Deus, graça e paz aos meus irmãos, amém? 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 Pensei que só estava ali só irmão sério, mas a igreja do Senhor está aqui conosco. Queridos, o meu tempo aqui é curtíssimo, então eu quero, antes de nós lermos a palavra, os versículos, eu quero trazer algumas considerações iniciais em relação ao assunto que eu vim trazer, ok? Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor pela confiança de mais uma vez, de poder pregar a palavra e principalmente trazer uma certa liberdade em questão do assunto que eu vou trazer e conversar com os irmãos. É a respeito da vinda do Senhor, a respeito do arrebatamento, amém? E eu quero dizer que nesse assunto nós temos três visões que trazem entendimento sobre a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Uma delas é majoritariamente a mais aceita pela maioria, é a visão pré-tribulacionista. O que vem a ser isso? Mostra que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Tem base bíblica? Pode tomar certo. Tem base bíblica? Tem base bíblica. A segunda visão, ela é a minoritária, que é a mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, que quer dizer que Jesus voltará para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação, por isso mid ou meso, vem de meio, ou seja, na metade da grande tribulação a igreja será arrebatada e o Senhor virá buscar a sua igreja. E tem a visão pós-tribulacionista, do qual hoje eu entendo ser mais coerente e tem tanto como a pré como a meso, ambas são bíblicas, mas eu creio que a pós ela tem um pouco mais de coerência quanto à questão dos textos bíblicos, e todas as três visões têm as suas dificuldades de explicar em um determinado ponto, mas eu não vou entrar nos pormenores e nem vou me aprofundar nas outras duas primeiras que eu citei aqui. Eu quero dizer com isso, trazer essa mensagem, a seguinte situação para nós como igreja: não importa se Jesus virá antes, durante ou depois da grande tribulação, a nossa crença, a crença das três visões que eu citei aqui em ambas, de que Jesus voltará e buscará a sua igreja. Então nós devemos ficar firmes, esperando sempre a volta do Senhor, porque Ele virá nos buscar. E aí, por que nós estudamos, escatologia, que inclusive é um dos assuntos, que é a questão da tribulação, a questão do arrebatamento faz parte da escatologia. E o que seria escatologia? Seria o estudo das últimas coisas. E, no caso, o arrebatamento está dentro deste assunto escatológico. E é importante nós estudarmos escatologia, porque dentro da escatologia a gente vai estudar sobre a questão da vinda do Senhor, do arrebatamento, do juízo para os ímpios, o estado eterno da alma, para onde é que irão os ímpios, para onde é que irá a igreja, como é que fica a situação das almas, de ambos, tanto do ímpio quanto do cristão, quando ele morre, o que vai acontecer antes da vinda do Senhor, para onde vai essas almas. Então esse é o estudo de escatologia. E o estudo de escatologia, ele é muito importante para trazer o que para a igreja? É só a título de conhecimento? Não, mas principalmente de consolo, conforto e esperança, porque nós sabemos
quando nós lemos, né, o último capítulo de Apocalipse, que o Senhor já venceu, que o Senhor já nos resgatou, que o Senhor já preparou lugar e que a sua igreja reinará com Ele para sempre. Então é para trazer consolo e conforto, porque no momento da sua tribulação, no momento das suas dificuldades, é importante sempre lembrar que o Senhor não te deixará, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e que era para que nós, né, venhamos ter bom ânimo, porque Ele é conosco, Ele está conosco. Mas enquanto Ele não vem, nós devemos realmente confortar uns aos outros, dizendo que Jesus virá e nos levará para vivermos com Ele. Amém? Então vamos ler, primeiramente, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e nós leremos o versículo 16, 17 e o 18, amém? Se você encontrou, amém, acompanhe, mas se não, só me ouça. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. E repita comigo: consolai-vos, repita, consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Este não seria o meu textual, mas vamos para Mateus 24 agora, rapidamente. Mateus 24, que é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Nós leremos o versículo 29 ao 31, amém? Se você encontrou, amém, se não, me acompanhe. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então, a princípio, como eu falei, muitos cristãos têm diferentes compreensões sobre a volta de Jesus, né? Então, temos, como falei, o pré, o meso e o pós-tribulacionismo. Então, eu quero trazer e relatar para nós hoje uma perspectiva pós-tribulacionista, ou seja, que Jesus virá buscar a sua igreja após a tribulação e reunir os escolhidos, os eleitos do Senhor. Quem é escolhido e eleito do Senhor? Bate palma, exalte ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Todos nós somos eleitos do Senhor. E nós vamos ver agora o primeiro ponto, né, sobre a grande tribulação precede a volta de Cristo. Ou seja, virá depois da grande tribulação. Assim que vier esses fatos, né, o Senhor virá buscar a sua igreja. E para quem está anotando, o título, o tema dessa palavra de hoje é a volta de Cristo.
esperança após a tribulação. Amém? Então nós vamos ver, baseado em Mateus 24, do versículo 29 a 30, que nós acabamos de ler, que Jesus foi claro ao dizer imediatamente depois da aflição daqueles dias. Ou seja, nós, se formos ler os versículos anteriores, Jesus vai relatar a grande tribulação que virá assolar, os ímpios, virá como juízo. Só que aí, o que acontece? Imediatamente após o tormento daqueles dias, aí Jesus vai dizer quais são esses eventos, do sol se escurecer, da lua se tornar em sangue, daí vai. E Jesus dirá, que aí no versículo 30 vai dizer: então surgirá do céu o sinal do Filho do Homem. Então a tribulação será um tempo de perseguição intensa também para os santos. Os santos passarão com muita perseguição. Agora, só vamos ver os flagelos, o grande juízo vir sobre os ímpios, mas a igreja será perseguida como sempre foi ao longo da história, desde quando Jesus ressuscitou. Daniel, ele também profetizou um período de grande angústia antes da vinda do Messias. Vamos lá para Daniel? Daniel capítulo 12. Ezequiel não acaba mais nunca, não? Daniel capítulo 12 e o versículo 1 e 2. Alguém pode fazer um copo com água, por gentileza? Vai dizer assim: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e humilhação, para o desprezo eterno. Então vamos ver que haverá essa grande tribulação, e também lá no livro de Mateus que nós lemos, nos versículos anteriores, vai dizer que essa grande tribulação será tão terrível que nunca houve e nunca mais haverá algo terrível. Assim como Daniel também está descrevendo que vai acontecer essa grande tribulação, e mostra que logo após isso os santos serão ressuscitados, porque ele vai dizer aqui em Daniel que os do pó da terra serão ressuscitados, uns para o gozo eterno e outros para a vergonha e humilhação eterna. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nós, se estivermos em Cristo, e se Cristo voltar, depois que nós morrermos, nós ressuscitaremos para estarmos com o Senhor eternamente. Porém, a igreja ela será preservada, mas não arrebatada antes do tempo. E aí como é que nós vamos ver que ela será preservada na grande tribulação? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 13 de Apocalipse. Acho que vai dar tempo de escorrer tudo. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, nós vamos ler até o 10. Amém? Vai dizer assim: foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem é santo aqui? Glória a Deus. Só uma pergunta: quem é santo? A igreja. Sou eu e você, somos nós. E aí, vamos lá, guerrear contra os santos e vencê-los.
e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Na visão pré-tribulacionista, eles alegam que esses santos aqui não seria a igreja, seriam os judeus. Porém, o judeu que é perseguido por causa do nome de Jesus, é porque ele creu em Cristo. E se ele creu em Cristo, recebeu a Jesus como Senhor, como seu Mashiach, como seu Messias, logo então ele se tornou o quê? Igreja. Então, mesmo que seja judeus aqui, mas se ele é perseguido e é chamado de santo, ele é igreja. Então a igreja passará pela grande tribulação. E até mesmo uns alegam que, mas como é que pode a besta vencer os santos? Ou seja, vai vencer na forma física, porque a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, já é mais que vencedora. Não é no sentido estado eterno ou uma vitória final, mas é uma vitória sobre a questão, porque muitos dos santos no longo da história sofreram perseguições, sofreram martírios por causa do testemunho de Jesus, e aqui não é diferente. Continuando, versículo 8: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matará a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos, de permanecer firme até o fim, porque aquele que é salvo, que tem um nome escrito no livro da vida, permanecerá firme até o fim. Ele não vai dar para trás, ele não aceitará a marca da besta, e é por isso que vai padecer perseguições. Segundo ponto, o arrebatamento ocorre na vinda visível de Cristo. Então, quando Cristo vir, assim, eu não estou aqui, quando eu falar o pré ou o pós, não quero mostrar que eu estou atacando o pré-tribulacionista, ou seja, ou dizendo que eles estão errados. Estou trazendo o ponto de vista que eu compreendo na palavra sobre o pós. Amém? Então, em 1 Tessalonicenses, os versículos que nós lemos, o capítulo 4, do versículo 16 ao 18, ele vai dizer o seguinte: ao contrário da visão pré-tribulacionista, que se ensina um arrebatamento secreto, porque o pré-tribulacionista ele defende o arrebatamento secreto, mas nós vamos ver que Cristo, quando voltar em glória, todos o verão, ímpios, a igreja, todos o verão, em poder e glória. Então, e não antes disso. E a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja não será secreta. Então Paulo afirma que a ressurreição dos santos ocorrerá na última trombeta. Hoje eu liguei para o pastor para a gente discutir sobre 1 Coríntios capítulo 15, inclusive já vai abrir lá, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52, se essa última trombeta ela tinha alguma correlação a Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diante, que vai tratar lá da última trombeta lá em Apocalipse, porque no estudo que eu estava fazendo, me veio, não estava aqui dentro do estudo, mas me veio essa dúvida, se tinha alguma coisa relacionada. Mas, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, capítulo 15, verso 52, lê para a menina, por favor. Versículo 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios. No momento, não abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro,
e eles ressuscitarão com os corpos incorruptíveis e nós seremos transformados, teremos o mesmo corpo do quais os mortos em Cristo ressuscitarão como corpos gloriosos. Amém? Então, ao soar da última trombeta, aí eu fui dar uma olhadinha lá e vi que lá seria a última trombeta das 7. E aí eu vi que nas 6 era juízo e flagelo contra a terra, contra os ímpios. Mas essa última trombeta ela vai trazer alguns acontecimentos no céu. E vamos lá, vamos ver, que é mais fácil para compreender. Capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo, nós vamos ler a partir do 15. Oh, glória a Deus, eu tenho tempo. Vai dizer assim, versículo 15: Então o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui ele faz menção também ao reino milenar, após a grande tribulação e o arrebatamento. Continua: Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, e declaravam: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e recompensares quem? Os santos, os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruires os que assolam a terra. Amém? Então, eu tentando entender qual seria essa relação, e eu entendi que o arrebatamento, todos os eventos da ressurreição, da glorificação do corpo, e assim, é um evento só. Para o pós-tribulacionista, quando Jesus vem e arrebata a sua igreja, acontece esses dois eventos do arrebatamento, da glorificação e também a imposição do reino milenar. Já o pré-tribulacionista, ele fala que a segunda vinda do Senhor virá em 2 etapas, que aí eu já entendo que já não encaixa bem a vinda do Senhor em 2 etapas, mas não vou entrar nesse mérito agora e nem aqui. Vamos ver também que Jesus virá com grande esplendor e acompanhado pelos seus anjos. Nós vamos ler agora de novo Mateus 24, versículo 30 e 31. Aí eu vou pedir, se o pastor puder, fazer essa leitura para nós. 24. Versículo 30 e 31 de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Próximo? Isso, 31. E ele enviará os seus anjos com grande vapor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos até uma e outra extremidade dos céus. Então vai mostrar que Jesus virá com um grande esplendor e acompanhado de quem? Dos seus anjos. E todo olho verá. E o encontro com Cristo será para reinar com Ele, não para fugir da tribulação. Vamos ler Apocalipse 20, versículo 4 e 6. Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia aí. Apocalipse 20, versículo 4, do 4 ao
6, que vai dizer assim: olhei e vi tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles assentavam, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Onde é que as pessoas adorarão a besta? Quando é que as pessoas terão o sinal da besta nas suas mãos ou na testa? Quando vai ser? Vai ser na grande... Vamos lá, gente. Grande tribulação. E aí, na grande tribulação, aqui nesses 2 versículos aqui, que eu nem terminei, vai dizer que viu as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de quem? De Jesus. E eles não aceitaram, né, a marca da besta, não adoraram a besta. Então esses vieram da grande tribulação, e era a igreja. Então a igreja não será livrado da grande tribulação, mas sim serão livrados na tribulação. Então virá juízo para os ímpios, e isso será muito mais apertado para os ímpios na etapa final dessa grande tribulação. E aí, mas antes disso, a igreja vai estar aqui e vai ser muito perseguida, vai ser muito, ou seja, a pessoa que vai ter o testemunho de Jesus, que não negou, vai ter o quê? A cabeça cortada. E terceiro e último, o chamado à perseverança e à santidade. Então, nós vamos ver na palavra que nós sempre fomos e somos chamados a perseverar na presença do Senhor e a nos santificar, porque nós devemos estar preparados. Quando Jesus fala que ele viria como ladrão, ele virá como ladrão, sim, de fato, não para o crente, não para a sua igreja, porque a igreja está preparada, está aguardando a vinda do Senhor. Quem não está preparado para a vinda do Senhor serão os ímpios, são os ímpios. E aí sim, para esses, Jesus virá como ladrão. É igual você está passeando, você não espera nenhum ladrão, e quando ele vem, vai te assaltar, você não estava preparado, você vai ser pego de surpresa. Mas se você sabe, e se você espera que o ladrão virá, ele é que vai ser surpreendido por você. Amém? Então vamos entender que Jesus virá como ladrão não para a igreja, sim para os ímpios. E então em Mateus 24, versículo 13, e Apocalipse 14, verso 12, a gente vai entender essa questão de perseverarmos e mantermos santidade diante do Senhor. E diante dessa realidade, devemos nos preparar para enfrentar tempos difíceis, mas com esperança na promessa de Deus. E aí, uma coisa sempre eu disse, depois que eu aprendi essas visões de pós, pré e mestre tribulacionista, que mesmo que a visão, vamos supor que a visão pré-tribulacionista ela está correta e Jesus virá, e se Jesus virá antes da grande tribulação, a sua igreja irá com ele, não vai deixar de ir para os ares, não vai deixar de ser transformado, de ser glorificado, e o Senhor arrebatar a sua igreja. Então a nossa esperança está na vinda dele, e não o quando ele vier. O quando vier é um detalhe, e é esses detalhes que a gente está falando aqui hoje. Mas o tema principal da volta de Cristo é estarmos preparados sempre. Agora, se você está preparado para a vinda de Jesus antes da grande tribulação, e a grande tribulação vier e Jesus não voltar, você permaneça preparado para a volta dele, permaneça perseverante, permaneça
se santificando, porque você é a igreja, você faz parte dos santos, porque você não será pego de surpresa. E se Jesus vier no meio ali, não tem problema, a igreja está preparada, ela irá, nós devemos estar preparados sempre. Então, entenda, independente se a visão pós, pré ou meso está certa ou errada, o mais certo e o mais coerente entre as três visões, Jesus voltará. E Ele virá para nos buscar. Essa é a grande mensagem. Mas voltando para o pós aqui agora. Vamos lá. Devemos permanecer até o fim, pois a salvação será concedida àqueles que não negaram a sua fé, aqueles que perseveraram até o fim. Mateus 24, verso 13. Vamos ler? Olha, tem mais 5 minutos. Mateus 24, verso 13. Cadê o verso 13? Aquele, porém, que continuar firme até o final será o quê? Salvo. Amém? A tribulação servirá para purificar a igreja e separar os fiéis dos que apenas professam a fé. Muitos realmente professam ser cristãos, muitos fazem obras, muitos têm dons espirituais, muitos são super crentes, mas não são salvos. Porque quando chegar neste grande dia, inclusive, aqueles que vier a passar pela grande tribulação, a tribulação servirá para purificar a igreja, para mostrar quem realmente é a igreja e quem é bode, quem é salvo de quem é apenas crente nominal. Amém? Isso nós vimos e nós lemos lá em Daniel capítulo 12, mas não lemos no versículo 10, mas anote aí que nós não vamos ler, que o meu tempo é curto agora. Nosso chamado é para vigiar e estar prontos, foi o que eu falei. Estais, pois, firmes, perseverantes, esperem o Senhor, porque Ele virá e não tardará. Amém? Pois Cristo virá no tempo determinado pelo Pai. Aí, assim, eu não vou entrar nessa questão do mérito, porque tem algum questionamento, de algumas pessoas que falam: mas se Jesus era Deus, por que Ele diz que o dia que Ele voltar nem Ele mesmo sabia? Isso aí, depois a gente para um tempinho e faz vídeos sobre isso, porque tem explicação bíblica para isso. Amém? E Jesus sempre foi Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo sendo humano. Amém? Isso aí é uma aula mais profunda sobre cristologia. Vamos ler lá em Mateus capítulo 24, do 42 ao 44. 42 ao 44 de Mateus 24. 42 vai dizer assim: por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, olha só, e se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua casa ou sua residência fosse violada. Por quê? Porque ele saberia, porque ele está esperando o ladrão. Agora, portanto, 44, ficai igualmente vós alertas, vigilantes, para não serem pegos de surpresa, porque o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então, nós, os salvos, estaremos sempre esperando o Senhor até Ele vir. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance do imprevisto, me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Então esteja firme esperando a volta do Senhor. Então vamos ficar de pé neste momento.
Então a volta de Cristo ela não será um evento secreto, mas uma manifestação. Mas será uma manifestação gloriosa do Senhor, onde todo olho verá, né? E aquele que permanecer firme até o fim, ele será salvo. E isso nos desafia a viver com firmeza, a não negociar os nossos princípios da palavra. E nós entendemos que pecado é pecado. E se permanecermos no pecado, isso mostra que nós não somos salvos. E eu digo permanecer no pecado na questão da prática, porque aquele que pratica ou vive na prática do pecado nunca foi salvo. Sabendo que nossa fé será provada, mas nossa vitória já está garantida em Cristo. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Que possamos nos preparar para esse grande dia, fortalecendo a nossa fé e aguardando com esperança a gloriosa manifestação do nosso Senhor. Amém? Então, queridos, neste momento, confirme o seu coração na presença do Senhor. Ore neste momento, peça a Ele que você não fique desapercebido, que seja vigilante, que espere fielmente pela volta do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós discorremos aqui nessa tarde a respeito da visão pós-tribulacionista, mas independente se a visão pós, ou pré esteja correta, mas nós sabemos de uma coisa, que essa coisa é certa e não deixará de acontecer, porque a tua palavra é fiel, porque o Senhor mesmo diz que o Senhor voltará e viria buscar a nossa igreja, porque o Senhor foi preparar-nos lugar. Senhor, fortalece a nossa fé, que esta palavra seja para edificação mútua, que seja para a esperança nossa, porque a nossa esperança está na tua vida, a nossa esperança é o Senhor. Nós sabemos e temos a certeza que o Senhor voltará. Pai querido, em nome de Jesus, que aquele que estava triste, estava, ó Deus, pensando em voltar atrás, ó Deus, que esta palavra, Senhor, possa se cumprir, ó Deus, te amo, porque assim como o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Tessalônica, que possamos, ó Deus, realmente consolar uns aos outros com essas palavras, saber que o Senhor voltará, que nós, ó Deus, os que estivermos vivos, nós não precederemos os mortos que morreram no Senhor, mas nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com o Senhor dos ares, e nós reinaremos eternamente com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, vai tirando, Senhor, toda a cegueira espiritual, toda a surdez, tudo aquilo, Senhor, que é o contrário da tua palavra. E a tua palavra mesmo diz que céus e terra passará, mas as suas palavras jamais passarão. Ó Deus, que possamos continuar, ó Deus, fielmente confiados e guiados em tua palavra, na tua vida, na tua volta, Senhor. É o que nós, ó Deus, te pedimos e já te agradecemos.